Alegria estarmos nessa noite louvando a Deus, intercedendo em favor das famílias, retomando as atividades do culto da família. Louvamos a Deus por esse trabalho, esse ministério que Deus tem levantado para abençoar famílias. E como já foi dito pela nossa irmã Deda, os grupos, os encontros que temos, vários grupos aqui na igreja se reúnem mensalmente para estarem refletindo a respeito da família, à luz da palavra de Deus. E se você ainda não está integrado a um destes grupos, procure a nossa irmã Maria José, nossa irmã Edilma, nosso irmão Demétrio. Com certeza eles vão orientá-los a integrar-se a um desses grupos que tem funcionado durante já vários anos e tem sido uma bênção. O livro é esse aqui, Saudades de Casa, que vai ser o livro base que vai estar orientando os encontros. São 15 salmos, chamados Salmos de Degraus, ou Salmos de Romagem. Degraus tem a ver, não se sabe exatamente, mas a ideia era de que é salmos de subida. As pessoas iam em marcha, subindo para Jerusalém, para o templo, e eles iam proferindo estes salmos. Então, os salmos refletem sobre várias temáticas, sobre paz, sobre ajuda, comunhão, lidando com oposição, o perigo, alegria, preocupação, felicidade, maus tratos. Então, várias temáticas serão abordadas e pedimos que a nossa oração é que Deus esteja usando a sua palavra para alimentar e edificar as famílias da igreja, em nome de Jesus. Então hoje, com a graça de Deus, nós vamos estar meditando no primeiro tema. O primeiro tema do Salmo é em busca da paz. Em busca da paz. O texto base é o Salmo 120. Mas nessa oportunidade nós não vamos trabalhar o Salmo 120, porque os irmãos vão estar nos grupos trabalhando o Salmo 120. Nós vamos trabalhar a temática em busca da paz a partir de outros versículos da Bíblia. Eu vou estar citando alguns versículos da Bíblia ao longo da meditação. Meu objetivo nessa noite é apresentar alguns conceitos bíblicos sobre a paz. Procurarmos compreender como buscar a paz e o que é a paz. Então nós vamos trabalhar alguns conceitos bíblicos sobre a paz. Esse é o primeiro ponto. O segundo, nós vamos apresentar um texto como uma ilustração do que nós temos apresentado como conceitos. Tudo bem? Então vamos ver 4 conceitos relacionados à paz. 4 conceitos relacionados à paz ou à busca da paz. Primeiro, a paz é fruto de nossa comunhão com Cristo. Não há paz distante de Cristo. Essa é uma verdade muito clara na Bíblia, de um modo geral, e especificamente no Novo Testamento. Nós poderíamos citar aqui dezenas de versículos que fundamentam esta verdade. A paz é fruto de nossa união com Cristo, pela fé. O texto que eu gostaria que nós lêssemos para fundamentar essa primeira verdade está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O texto bem conhecido que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para desfrutarmos de paz, precisamos estar unidos a Cristo. Através de Cristo, nos reconciliamos com Deus, temos paz com Deus. Esta é a maior dádiva, ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, nós precisamos de Cristo, porque através de Cristo os nossos pecados são perdoados e a inimizade é retirada. É isso que o texto diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o verso 10, Romanos 5:10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos
reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus precisou pagar um alto preço para desfrutarmos de paz com Deus, de reconciliação. Então não há paz sem a união com Cristo. E o texto ainda em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora leia o 32, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. 32, agora o 38, Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus, que nos amou e nos reconciliou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 7, afirmou: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus, e essa paz que temos com Deus guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, na certeza de que fomos reconciliados com os céus, religados com Deus por intermédio de Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Isso é afirmado também em Colossenses, no capítulo 3, o livro seguinte, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então a paz, ela é o árbitro, ela nos guarda a mente e o coração. Então esse é o primeiro conceito relacionado à paz. A paz é fruto da nossa união com Cristo pela fé. Somente através de Cristo desfrutamos de paz. Segundo conceito, a paz é resultado da presença do Espírito Santo de Deus em nós. A paz é apresentada na Bíblia como um fruto do Espírito. Colossenses, capítulo 5, versículo 22, diz: o fruto do Espírito é, entre os frutos descritos, a paz é apresentada. A paz é uma dádiva da presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, em nosso coração, em nosso ser, promove a paz, a segurança, de que nós somos amados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, amados eternamente. Então a paz é resultado da presença do Espírito Santo. O terceiro conceito relacionado à paz, à luz da Bíblia: nós buscamos a paz quando proclamamos o Evangelho. Nós buscamos a paz quando proclamamos o Evangelho. Proclamar o Evangelho é proclamar a paz, é ser um arauto da paz, um embaixador de Deus, anunciando a reconciliação entre o homem e Deus através de Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo aqui vai afirmar que nós temos a paz de Deus, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, temos paz. Então quem foi reconciliado com Deus,
agora torna-se um proclamador da reconciliação. Então eu tenho a paz de Deus e eu tenho a paz com Deus como fruto do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, eu busco a paz quando eu proclamo a reconciliação, quando eu proclamo o Evangelho. Não há busca pela paz se nós não estivermos comprometidos em crer no Evangelho e proclamar o Evangelho. Se queremos paz na família, se queremos paz na cidade, se queremos paz no Brasil, precisamos proclamar o Evangelho puro e simples. O Evangelho puro e simples é dizer que o homem só pode ter paz com Deus, consigo e uns com os outros, através da obra de Cristo, do poder do Espírito, do sangue derramado na cruz do Calvário. A paz é fruto da ação de Deus. Veja o que diz o texto. Vamos ler novamente, segundo aos Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Esse é o primeiro nível da paz. Segundo, e nos deu o ministério de reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, a palavra da paz. Confiou a nós, a sua igreja. Verso 2, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Deus nos levanta, seu povo reconciliado, agora como embaixadores. E é como se Deus, por intermédio de nós, estivesse rogando ao mundo: reconciliem-se com Deus, estabeleçam a paz com Deus. E isso só pode ser possível através de Jesus Cristo. Vamos lembrar o primeiro conceito: a paz é fruto de nossa união com Cristo pela fé. Você pode repetir comigo? A paz é fruto da nossa união com Cristo pela fé. Segundo, a paz é resultado da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Terceiro, buscamos a paz quando proclamamos o Evangelho. A paz, se queremos paz, o Evangelho precisa estar em evidência, dentro de casa. Por isso daí a importância do culto doméstico, de espaços dentro do nosso lar, para que a palavra seja proclamada, lida, crida. A palavra, o Evangelho é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para promover reconciliação. A paz no lar, a paz na cidade, a paz no país, verdadeiramente ela só pode existir através do Evangelho. Porque paz, irmãos, é mais do que cessação de guerra. Porque, por exemplo, tem dois países em guerra. Vamos supor que os ataques pararam, cessaram os ataques, os bombardeios pararam, mas isso não estabeleceu a paz. A paz só se estabelece quando há uma reaproximação, quando há o estender das mãos. Então o que o Evangelho propõe não é só o cessar dos combates. O que o Evangelho realmente propõe é a reconciliação com Deus, é nos religarmos a Deus. E em quarto lugar, o quarto conceito, eu falei que eram 4 conceitos, e o quarto conceito sobre paz é que nós buscamos a paz quando promovemos a paz nos relacionamentos interpessoais. Nós proclamamos a paz, anunciando o Evangelho, mas nós precisamos também promover a paz através dos nossos relacionamentos. Por isso que lá em Mateus 5:9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que de fato evidencia que eu sou um filho de Deus? O que de fato evidencia, segundo o versículo de Mateus 5:9, que eu sou nascido de novo, que eu fui regenerado? Qual é uma das evidências claras de que eu sou uma nova criatura? Eu promovo a paz.
Eu sou um pacificador, né? Eu não busco a intriga, a discórdia, a guerra. Eu promovo a paz. Então essas são as 4 dimensões da paz. A paz com Deus, que tem a ver com a reconciliação dada a nós através de Cristo. A paz de Deus, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. A proclamação da paz, o anúncio da paz, através da proclamação do Evangelho. E a prática da paz, nos levando de fato a escolher, assumir a nossa responsabilidade como pessoas transformadas e que assumem a responsabilidade para promover a paz na família, no casamento, na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos de um modo geral. Eu sou aprovado por Deus. A palavra bem-aventurado, Makarios, que significa feliz, mas também ela aponta para a ideia de aprovado, porque não há felicidade, não há bênção real sem a aprovação de Deus. Nós somos aprovados por Deus na medida que buscamos de maneira responsável, no poder do Espírito, firmados na palavra, promover a paz. Amém, meus irmãos? Então esses são os 4 conceitos que eu gostaria de trazer introdutoriamente para compreendermos um pouco o que significa buscar a paz. A paz é fruto de nossa união com Cristo. A paz é resultado da presença do Espírito de Deus em nós. Buscamos a paz quando proclamamos o Evangelho e buscamos a paz quando promovemos paz nos nossos relacionamentos. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer algumas perguntas para nós. Você já desfruta da primeira dimensão da paz? Da reconciliação com Deus? Não busquem outra fonte. As pessoas acham que talvez se tiverem mais amigos, mais dinheiro, mais educação, terão paz. Mas nada disso promove a paz. Quem promove a paz é Cristo. E pela palavra de Deus, nós somos chamados a convocar a todos a reconciliem-se com Deus por intermédio da paz. A paz começa de maneira pessoal e se espalha por toda a família, na medida que nós temos Cristo reinando em nossos corações. Você já vive a primeira dimensão da paz? Se assim é, glorifique a Deus que o alcançou e transformou a sua vida e lhe deu a paz. Você já tem vivido a segunda dimensão da paz, a dimensão do Espírito reinando em nós, e precisamos pedir, irmãos, dá-nos, Senhor, mais do Teu Espírito Santo. É verdade, irmãos, que se somos crentes, nós já temos o Espírito Santo. Não há conversão genuína, não há regeneração de verdade se o Espírito não operar. Mas o Espírito que regenera, o Espírito que nos leva à conversão, é também o Espírito que nos aviva. E precisamos pedir, Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra em mim, para que eu frutifique mais em amor, em paz, em virtudes cristãs, de maneira real. Será que já temos vivido a terceira dimensão da paz, da proclamação? Será que temos realmente proclamado o Evangelho a partir de casa? Será que temos tido realmente compromisso com a palavra de Deus, crido de verdade, que somente através do Evangelho haverá paz? Será que temos assumido as nossas responsabilidades para promover a paz e não a guerra, a paz e não a intriga, a paz e não a discórdia? Somos também responsáveis. Deus deseja nos ver como crentes aprovados, e não há aprovação de Deus se não estamos engajados em promovermos a paz no poder do Espírito, como evidência que fomos alcançados e transformados pelo poder do Espírito, como prova de que fomos reconciliados com Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Promova a paz, lute pela paz, busque a paz, porque o príncipe da paz habita em nós. A segunda parte dessa mensagem é apresentar uma ilustração.
a partir de um texto bíblico. Falamos dos conceitos. Agora eu gostaria de, com a graça de Deus, apresentar um texto que ilustra todos esses conceitos. O texto que ilustra, ou o primeiro texto que ilustra, alguém que busca paz, está em 1 Samuel, capítulo 19. Vamos ler o verso 8. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Esse é o texto que eu gostaria de utilizar, irmãos, como ilustração de dois indivíduos, e um deles está buscando a paz. No verso de número 8, nós vemos que tornou a haver guerra entre Israel e os filisteus. Davi, vamos ler de novo? Tornou a haver guerra, Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota. Davi obtém uma grande vitória em guerra contra os filisteus, os inimigos de Israel que queria destruí-los. No verso 9 o cenário muda. No verso 9 já não estamos num campo de batalha. No verso 9 o cenário é o lar, é uma casa. Saul está assentado em casa. Verso 9, o espírito maligno da parte do Senhor, espírito maligno, ou seja, Deus permitiu a atuação daquele espírito sobre Saul. Mas o que eu queria inicialmente observar com os amados irmãos é o cenário do versículo 9, porque diz assim: estava este assentado em sua casa. Aqui não é o cenário do campo de batalha, é o cenário da casa, do lar. Saul e Davi estão na mesma casa, vivenciando a mesma circunstância, o mesmo cenário, só que um segura uma lança e o outro uma harpa. Saul não está num campo de batalha, a guerra já tinha cessado. O verso 9 já tinha dito: os filisteus fugiram diante de Davi na batalha. O cenário muda. Saul está com a lança na mão, dentro de casa, e Davi está com a harpa dentro de casa. E a pergunta que eu quero dizer, eu quero extrair para mim, para ti nessa noite é: o que você tem em suas mãos dentro de casa? Uma lança ou uma harpa? Eu gostaria, irmãos, com a graça de Deus, em nome de Jesus, extrair aqui algumas lições que nós aprendemos desse texto. Algumas lições. Primeiro, as atitudes dentro de casa, primordialmente, revelam o espírito que controla o nosso coração. As atitudes revelam o espírito que controla o nosso coração. O que controlava o coração de Saul, segundo a narrativa, era um espírito maligno. O que controlava o coração de Davi era o Espírito Santo de Deus. Mas o que claramente o Espírito Santo, através dessa palavra, nos revela, é que as nossas atitudes revelam a realidade do estado do nosso coração. Qual o espírito que nos controla? E são as atitudes que revelam o espírito que está nos controlando interiormente. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e reações revelam o espírito que nos controla.
E a pergunta que eu e você precisamos fazer nesta noite, em busca da paz, é: qual o espírito que tem controlado o meu coração? Qual o espírito que tem me controlado dentro de casa? A questão maior não é onde eu estou. Saul estava dentro de casa. Você pode estar dentro de casa, dentro da igreja, dentro de uma importante instituição. Essa não é a questão maior. A questão maior é qual o espírito que te controla. Que espírito tem reinado na sua mente, no seu coração? A questão maior não é quais os meus títulos, qual o meu cargo. Saul era rei. Saul tinha uma função importante. Saul tinha um cargo relevante. Saul era reconhecido e respeitado na sociedade. A questão maior não é essa. A questão maior é qual o espírito que te controla. A gente às vezes se gaba de coisas que não têm relevância espiritualmente. Nenhuma. Mesmo que seja tão relevante para o mundo, para os homens. Mas a questão maior é: qual o espírito que me controla? A questão é essa: será que realmente eu já fui reconciliado com Deus em Cristo? Sou templo do Espírito? Tornei-me um pacificador? Sou um embaixador da reconciliação? Não há paz, irmãos, se o Espírito Santo não estiver controlando o nosso coração. Não havia possibilidade de paz na vida de Saul. Ele está dentro de casa, mas ele está em guerra. Ele está armado. Não há paz, porque só há paz onde o Espírito Santo de Deus reina. Mesmo nas mais difíceis circunstâncias, mesmo no meio da guerra, quem tem o Espírito Santo de Deus reinando desfruta de paz. Porque paz na vida do templo do Espírito é fruto deste mesmo Espírito. Essa é a primeira lição. As atitudes revelam o Espírito que controla o nosso coração. Dentro de casa, fora de casa. Que Espírito tem controlado o meu e o seu coração? Segunda lição. Quem busca a paz arma-se contra o inimigo e desarma-se diante do irmão. Quem busca realmente a paz arma-se contra o inimigo, mas desarma-se diante do irmão. Isso é claramente ilustrado. Isso é visto claramente com Davi. Davi está armado contra os filisteus. Diz o texto que ele enfrenta os filisteus. Ele fere os filisteus com grande derrota. Para o inimigo a gente tem que se armar, irmãos. E qual é o inimigo da nossa alma? O inimigo da nossa alma não é o meu irmão. O inimigo da nossa alma é o diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. É contra o diabo e seus agentes. É contra esse mundo mau. E a gente se arma contra o inimigo espiritualmente. E a nossa arma contra o diabo é a palavra de Deus. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida de oração. É batalha contra o inimigo. É vigilância contra o inimigo. É estar sempre armado. Diante dos filisteus ele se arma. Mas aqui a gente vê Saul fazendo exatamente o contrário. Diz o texto, ele estava verso 9, Saul, sentado em sua casa, e tinha na mão a sua lança, dentro de casa, e com a lança na mão, dentro da igreja, e com a lança na mão. Quantos estão assim, irmãos, dentro de casa, e a língua é como uma lança que fere, machuca, estraga. Tiago capítulo 3, por favor,
todo o capítulo 3 é precioso, mas eu queria, por questão de tempo, ler só o 8 ao 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar, só o Espírito Santo, para nos transformar e habitar em nós, para a gente falar de maneira sábia, santa e pacificadora. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veja o que a língua, sem o controle do Senhor, sem a presença do Espírito, ela envenena, ela mata, ela estraga, ela lança na mão que fere. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torta, que não edifica, que não promove a bênção. E quantos lares estão sendo envenenados, estragados por causa da língua como lança, ferindo maridos que através da língua ferem a esposa, desrespeitam, maltratam, esposas também, filhos dentro de casa e com a lança na mão. Mas quem busca a paz arma-se contra o inimigo. Mas diante do irmão eu preciso estar desarmado. Eu estou em casa. Mateus capítulo 12, 36. A gente às vezes subestima, né, o poder, as consequências terríveis que a palavra, ou para a bênção, ou também para o mal. A gente às vezes subestima, mas Jesus não subestimou. Olha o que Jesus diz em Mateus 12. Digo-vos que de toda palavra frívola, Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Qual é a palavra de Deus para nós nessa noite, para os nossos lares? Arme-se contra o inimigo e desarme-se diante do irmão. Busque a paz. Davi está dentro, voltando para o texto, por favor. Davi está dentro de casa, ele abençoa. Enquanto Saul segura uma lança, Davi tem nas mãos o quê? Uma harpa. E com a harpa ele dedilhava. Diz o versículo de número 9. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico, dedilhava. Isso mostrava a habilidade que ele tinha, isso mostrava o talento que ele tinha, isso mostrava o dom que ele tinha. O que ele está fazendo dentro de casa, irmãos? Ele está usando o dom, o talento para abençoar. Ele tem um bem, é um instrumento precioso, ele está usando para abençoar. Ele usa o dom para abençoar, ele usa o bem que tem para abençoar. A música aqui poderia ser tocada, ou tocada e cantada. Conforme os salmos nos ensinam, Davi não era só um tocador habilidoso, ele era também um compositor habilidoso, e possivelmente ele estava tocando e cantando, e quem sabe dentro daquela casa, ele estava anunciando os feitos do Senhor, proclamando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele usou aquele espaço, a casa, como lugar de adoração, a casa como lugar de proclamação dos salmos, da palavra de Deus. No capítulo 16, irmãos, no versículo 14, essa é a segunda vez que Davi toca diante de Saul. Houve a primeira vez, e na primeira vez, enquanto Davi tocava, o espírito maligno se retirava. Aquela sala se tornou um lugar da manifestação do poder de Deus. Que a sala da sua casa, que a sua casa inteira seja um lugar de adoração. Busque a paz, use os dons, use os talentos, use o tempo, para que a palavra seja proclamada.
Quem sabe ele tocava, dedilhava e pronunciava o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez ele dedilhava e tocava e proclamava o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem sabe ele dedilhava e cantava o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Busque a paz, arme-se contra o inimigo, o diabo, mas desarme-se diante do irmão. Use os dons, use os talentos, use as oportunidades para abençoar, para proclamar a palavra. Em Provérbios 15, tem uma palavra que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nesse mesmo capítulo de 1 Samuel 19, há também um exemplo interessante de palavra branda, de palavra sábia. No capítulo 19, no verso 1, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. E fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Saul está armado contra o seu próprio genro, porque aqui já é uma intriga não só... já laços familiares, porque ele já é, aqui nesse capítulo, ele já é casado com Mical, ele é genro de Saul. Não é só um problema nacional, é um problema familiar, por isso que ele tem acesso à casa. Mas há ódio, Saul está sempre armado contra o seu próprio genro. Mas veja a atitude de Jonathan, o cunhado, tentando pacificar. Ele diz: eu sairei, estarei ao lado do meu pai, no campo onde estás, falarei a teu respeito a meu pai, verei o que houver e te farei saber. Veja o verso 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. E lhe disse: não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. Os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Olha a sabedoria de Jonatas. Ele diz: meu pai, né, chama de rei com respeito. Não peque contra ele. Ele está promovendo a paz e está buscando desarmar o próprio pai. Ele é um promotor da paz. Veja o verso 5: arriscando ele a vida, feriu os filisteus e afetou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Olha o que acontece como resultado. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. Esteve Davi perante este como dantes. Veja a importância de alguém que age como um pacificador. Então esse é a segunda lição. Quem busca a paz arma-se contra o inimigo e desarma-se diante do irmão. E por último, a terceira lição que nós aprendemos desse texto 19. Volte para o 19, verso 10. A última lição é que Deus protege os promotores da paz. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Eu me lembro, irmãos, que há alguns anos atrás, eu estava lendo esse texto em casa com os meus meninos, né? Daniel e Levi, eles eram pequenos. Nem sei se eles lembram disso. E aí quando eu estava lendo isso, esse trecho aqui, Daniel respondeu assim: que sorte de Davi. E na verdade, irmãos, Davi está de fato debaixo da bênção do Senhor, porque humanamente falando, não era possível escapar daquela lança. Saul é um guerreiro experiente, Saul sabe usar uma lança, mas diz o texto que ele tentou encravar Davi na parede, de forma traiçoeira, de forma covarde, porque Davi estava segurando uma harpa e ele uma lança. Mas diz o texto
que apesar da proximidade dentro de casa, ele não conseguiu atingir Davi. Sabe por quê, irmãos? Acima de tudo é porque Davi estava debaixo da bênção do Senhor. Deus protege os seus promotores da paz. Não havia lança nas mãos de Davi, não havia armas nas mãos de Davi, não havia forças nas mãos de Davi, mas havia a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso protetor, Deus é o muro que nos guarda. Promova a paz e confie na soberania do Senhor. Promova a paz e confie no justo juiz de toda a terra. Promova a paz e confie na presença de Deus na sua vida. Quem garante a vida, quem garante a segurança, quem garante a proteção acima de tudo, não é a lança que você insiste em segurar, é a presença do Senhor na nossa vida. Os que promovem a paz desfrutam da proteção do Senhor, da bênção do Senhor, da defesa do Senhor como juiz. Eu quero terminar lembrando que a pacificação está sempre associada à recompensa, mesmo que haja lutas e perseguição. Veja Mateus 9, 5, 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, mas logo em seguida também diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas no final ele diz: mas nos alegremos, porque é grande a recompensa que recebemos do Senhor. Às vezes a promoção da paz está associada às lutas, às dificuldades, às lanças, mas prossiga no caminho da paz, porque quem promove a paz está debaixo da bênção, do protetor fiel, do justo juiz. Isso também é visto em Lucas 27, o caminho do amor, o caminho da paz, é um caminho de lutas e de dificuldades como Davi enfrentou, mas é um caminho também de recompensas maravilhosas, de bênçãos inefáveis. Em busca da paz, paz só tem os que estão em Cristo pela fé, os que por meio de Jesus tornaram-se templo do Espírito Santo, os que proclamam a paz e vivem a paz, os que armam-se contra o diabo e desarma-se contra o irmão. Você tem em suas mãos uma arma ou uma harpa? Que Deus nos ajude. Amém. Pai, graças te damos por tua palavra. É a tua palavra. Aplica na nossa mente e no nosso coração, e que possamos ouvir, crer e obedecer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.